Olá, senhores, sejam mais uma vez bem-vindos aí ao vosso criativo, dando continuidade à playlist de matemática do Enem Resolução da prova de 2024. Acho que é o caderno amarelo esse aqui, tá? Questãozinha 155. Já é uma questão de fácil para média, porque ela exige a construção de definições da geometria plana. E se você não tivesse conhecimento, você não consegue progredir na questão. Embora a demonstração do que a gente vai precisar aqui, vendo uma regra de 3, né, de uma proporção, não desclassifica essa questão como ou média ou como muito fácil, mas de média para ou de fácil para média. Então vamos lá a questãozinha. Lê sempre o comando primeiro. Diz o seguinte, ó, o proprietário do imóvel deverá adquirir o sensor do tipo, ou seja, ele está buscando um sensor aí. Vamos ver, né? Um proprietário pretende instalar um sensor de presença para a proteção do seu imóvel. O sensor deverá detectar movimentos de objetos e pessoas numa determinada região plana. A figura ilustra a vista superior da área de cobertura, setor cinza, setor circular em azul, de um sensor colocado no ponto S. Essa área depende, ó, aqui ele já está dando uma informação que ela deve ser altamente, melhor, deve ser facilmente detectada para quem está fazendo a questão, que é o seguinte: a área depende do ângulo alfa e do raio. Ah, ele falou em grau? Beleza. E do raio em metro, tudo bem. Seguinte: ao aumentar o ângulo alfa ou o raio, aumenta-se a área de cobertura. Isso aqui é importante, tá? Também vale a pena aumentar o ângulo alfa ou o raio, aumenta-se a área de cobertura do sensor. Entretanto, quanto maior, maior o preço do sensor. Isso aí está evidente, né? E aí, nós temos o seguinte, nós temos esses 5 tipos de sensores, né? Cada um com um ângulo alfa e cada respectivo raio, né? Aí ele diz o seguinte, ó, esse proprietário pretende adquirir um desses sensores que seja capaz de cobrir, no mínimo, uma área de 70 metros quadrados, com o menor preço possível. E ele pediu para a gente usar o pi como 3 e ele vai... Qual sensor a ser escolhido, hein? O menor custo. É fácil a gente visualizar o seguinte: quanto maior esse ângulo, maior a área varrida pelo sensor S. Mas pensa, para o mesmo ângulo, ou melhor, para um mesmo raio e para um ângulo cada vez maior, eu posso chegar no máximo a cobrir toda essa área aqui, né? Só que ele está variando os dois, ou seja, não tem nenhuma quantidade fixa. E aqui aí o que pode ser meio chatinho, porque a gente teria que fazer conta, né? Fazer bastante conta para chegar numa conclusão exata. Mas vamos raciocinar o seguinte, ó. Pensa, claro, quem já estudou um pouquinho de geometria plana sabe que isso aqui é a área de um setor circular. Como é que a gente pensa a área de um setor circular? Vamos fazer uma proporção, ó. Pensa que a área total, que eu vou chamar de S, ela corresponde a 2π radianos. E aí aqui eu prefiro usar radiano, tá? Por conta do raciocínio que eu vou desenvolver. Não vou usar em grau não. Ou seja, a área total, se tu pegar um círculo todo, isso aqui corresponde a 2π rad, tá? 2π rad. Quanto que vai corresponder, né? Quanto que vai corresponder essa área S em função desse ângulo alfa? Ou seja,
Se eu estou querendo uma área do setor circular, ela depende, né, primeiramente aí, uma primeira vista, né, do ângulo alfa. E aí, como eu estou querendo saber a área S, nós temos essa proporção. Eu vou isolar esse S, né? Nós temos que a área total multiplicado pelo ângulo alfa em radianos dividido por 2π. Só que quem é essa área total? Bom, acabei de mencionar que 2π rad corresponde à área total do círculo, né? Então, a área total do círculo é π raio ao quadrado vezes alfa sobre 2π. Corta esse π aqui. E a gente vê que a área S vai depender do que ele mencionou no início, né? Vai depender do raio ao quadrado do ângulo alfa em radianos, nesse caso, dividido por 2. Ou seja, eu tenho aqui duas grandezas que são diretamente proporcionais, né? Dependendo de uma grandeza que está quadrada e uma grandeza que está elevada à primeira potência. E aí, por quê? Por que que eu vou usar o alfa em radianos? Pelo seguinte, ó. Pelo seguinte, senhores. Vocês percebem que os ângulos estão aumentando aqui, ó. Não de forma linear, mas estão aumentando. E aí uma coisa interessante é o seguinte. Conforme eu aumento o ângulo, pensando isso em radianos, o denominador vai diminuindo, né? Vai diminuindo. Então, por exemplo, 15 graus é π sobre 12, né? É π sobre 12. 30 graus é π sobre 6. E por aí vai. 60 graus, π sobre 3. 90 graus, π sobre 2. Ou seja, conforme o grau aumenta, o denominador, o número que está aqui no denominador, ele vai diminuindo. E por que que isso é bom? Porque ele mencionou lá no texto, que ele quer o menor preço possível. E essa área, ela é no mínimo 70 metros quadrados. Então, para a gente não ficar testando muita coisa, vamos pegar os maiores ângulos, né? Vamos trabalhar com os maiores ângulos. Ou seja, vamos começar aí com esse tipo 4. Pega o tipo 4 e vamos avaliar. O que nós teremos? O raio é 16 quadrado, vezes o ângulo alfa, que é 60 graus. 60 graus é π sobre 3, ó. Π sobre 3. Vezes o 2. Então, quanto menor o número aqui no denominador, multiplicado pelo 2, aí a gente pode ou aumentar muito essa razão, ou diminuir muito. Então, a gente quer um valor ali ótimo, né? Nem tão grande, nem tão pequeno, né? Que respeite a restrição ali de 70 metros quadrados. Então, 16 ao quadrado, 256. O π ele ainda deu uma ajudinha aí, igual a 3, né? Aqui 3, aqui 2. Corta, corta. 256 ali vai dar o quê? 128? É, né? Metros quadrados. Pô, já não é tão bom assim. 128, passou bastante aí de 70. Vamos tentar o tipo 5. Tipo 5. Vamos lá. Por mais que o raio seja menor, né? 6 unidades aí. Nós temos 10 ao quadrado. 90 graus é π sobre 2. Vezes 2. Ó, em comparação ao tipo 5, tipo 4, o denominador já é 4. Ó. O numerador, vamos lá. Ó, 100 vezes o π, que é 3. 4. Ó. 100 dividido por 4 dá 25. 25 vezes 3, 75. Isso aqui já é muito bom, né? Ou 75 metros quadrados, ó. 5 metros quadrados a mais do que ele está querendo.
Então, eu duvido muito que os outros três tipos atendam melhor do que esse tipo 5 aqui. Só que a gente pode testar. Dá pra testar, ó. Você pode fazer na mão. Só que eu fui logo nos dois que apresentavam o maior ângulo, tendo em vista essa minha linha de raciocínio, né? Ao invés de usar o ângulo alfa em graus, usar em radiano, por conta dessa jogadinha aí do denominador. Então, vamos usar esse tipo 3 aí pra ver. Ó, o tipo 3, ó. Tipo 3. Fica 12 ao quadrado, 40 graus. 40 graus em radiano, vou escrever assim, ó. 40 pi sobre 180 vezes 2, né? 12 ao quadrado, 144, né? É, eu acho. É pra ser. 180 vezes 2. Vamos aqui, vamos aqui. Aqui cancela. Aqui o pi é 3, ó. 3 cancela com esse 18, dá 6. Ó, 6 vezes 2 dá 12. E 12, 144 por 12 é para dar o 12 de volta, né? E aí, 12 vezes 4 dá 48. Ó, esse aqui deveria ser o ideal, né? Só que o raio é muito pequeno, então não vai atender. Esse tipo 3 não atende. Agora os outros, pode ter certeza que o tipo 1 e o tipo 2 vão fugir muito, tá? Por conta dos ângulos, né? Os ângulos aqui são pequenos, ou seja, o denominador vai ficar muito alto, porque 15 é pi sobre 12 e 30 é pi sobre 6. E, e os raios também são altos, né? Então, eu acredito que vai passar também. Vamos fazer um menor aí, ó. Só para fazer mesmo. Eu acredito que o gabarito seja aí tipo 5. Tipo 1. Ó, o tipo 1, ó. 15 é pi sobre 12. Vezes o raio, que é 20 ao quadrado. Sobre 2. Isso aqui que eu estou escrevendo em relação à fórmula que a gente demonstrou ali em cima. Ó, 400 vezes 3 sobre 2 vezes 12. Ó, 3 simplifica com 12 dá 4. 400 com 4 que dá 100. 100 por 2 dá 50. Ó, também já muito abaixo. E o 30 graus, eu acredito que ele passe até um pouquinho mais ou não do que o tipo 4. Mas vamos fazer aí, já que já estão fazendo tudo. Tipo 2. 30 graus, π sobre 6. O raio é 22, né? 22 ao quadrado sobre 2. Bora lá. Cara, 22 ao quadrado. Deixa eu ver se eu lembro. 484. Π é 3. Aqui 6, aqui é 2. Ó, aqui simplifica. Vai ficar 2. 484. 484 é múltiplo de 4, né? Que ele vai ficar 2 vezes 2 dá 4. Por 4 dá 121. Ó, metros quadrados. Ou seja, o ideal aqui, de fato, é o tipo 5, né? Pelo esse raciocínio que eu falei no início. É uma questão não tão difícil, tá? Nem tão fácil. Mas vai demorar demanda um pouquinho de tempo. Você tem que ter essa agilidade aí pra, pra não perder tanto tempo assim. Questão do Enem 3 minutos em média, né? Mas é uma questão que vale a pena você buscar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Sobretudo, aprendido alguma coisa nova. A gente se vê numa próxima aí. Valeu!